Professora, tá me ouvindo? Obrigado.
Bom dia, pessoal. Dando seguimento à nossa atividade teórica do programa de residência, eu tenho o prazer de receber aqui o professor Leandro Taniguchi. Será a nossa última apresentação do programa de residência de 2023, então é um prazer enorme, imenso recebê-lo para falar sobre Intensive Care in Review. Será uma aula de aproximadamente 1 hora. Se a gente tiver tempo, a gente vai abrir para perguntas. Sem mais delongas, gostaria de receber aqui o professor. Pode sentar aqui, professor. Quer fazer, Jorge? Já pode sentar? Eu já coloco para ti. Já está no share screen? Já. Tá. Só de habilitar aqui a ponteira. Agora vem com o mouse para cá. Acho que não foi a ponteira. De novo. Pode começar? Sim. Tá. Bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer o convite para discutir esse assunto com vocês. E, na verdade, é mais uma visão geral do que é a terapia intensiva e como é que ela evoluiu ao longo dos anos em que ela foi criada, visto que é uma especialidade relativamente nova. Ela foi criada como, por exemplo, como residência em 2004, somente quando teve a primeira turma de residência no Brasil, inclusive aqui no HC. Então, uma especialidade que, apesar que os conceitos já existem há muito tempo, ela foi consolidada mais recentemente enquanto uma divisão do conhecimento da área da saúde. E a primeira pergunta que muitas vezes surge é quando que, teoricamente, começou a terapia intensiva, esses conceitos integrados de cuidado ao paciente, à família? Há alguma discussão quanto a isso, mas talvez, pelo menos documentado em literatura, os moldes do que seria a terapia intensiva, muita gente cunha na figura do Bjorn Ibsen, que é esse anestesiologista que tratou de muitos pacientes durante a pandemia de pólio em Copenhague. Ele publicou, junto com o chefe dele, no BMJ, em 54, as experiências de cuidado à saúde que eles tiveram com os pacientes durante a pandemia de pólio, especialmente a forma bulbar, que leva à insuficiência respiratória por hipoventilação, e ele descreve que, no cuidado, ele cuidava de pacientes com complicações respiratórias, especialmente insuficiência respiratória, que eram transferidos para áreas especializadas, enfermarias, vamos dizer assim, especializadas na observação e na monitorização de sinais vitais, como pressão arterial, pulso, respiração, etc., que eventualmente vias aéreas alternativas e artificiais eram necessárias, junto com anestesia na época geral, porque não existia o conceito de sedação, e ventilação com cuff para selar a traqueia, e que nesses pacientes ventilação com pressão positiva era necessário para dar o suporte respiratório, e caso o paciente evoluía com choque, também esse deveria ser tratado. Então, ele mais ou menos resume o que era o conceito do suporte orgânico. Pacientes em situação de disfunção orgânica que precisava ficar num local especializado para acompanhamento e monitorização, e se dava o suporte necessário, eventualmente invasivo, com metodologias que na época eram relativamente novas, como era a ventilação mecânica com pressão positiva. E na pandemia de pólio de Copenhague, de 1950, em que na época se usava muito esse ventilador, esse pulmão de aço, que é uma modalidade de pressão negativa, na qual a cabeça fica para fora e o corpo do paciente é submetido a uma pressão negativa para insuflar o pulmão, ele desenvolveu a tecnologia e a técnica de fazer a traqueostomia e ventilar os pacientes com pressão positiva. E com isso, houve uma redução expressiva da mortalidade da época, que girava em torno de 90%, para em poucos meses uma mortalidade final de 25%. Só aplicando esses conceitos de agrupar os pacientes numa situação de risco num local especializado, com gente dedicada a isso, e dar o suporte orgânico que o paciente precisava naquele período, já se conseguia essa redução expressiva de mortalidade. Isso também foi replicado em outras patologias, por exemplo, IAM. Se você for pegar, por exemplo, essa revisão do Annals of Epidemiology, a evolução do tratamento do IAM na medicina, uma das grandes reduções de mortalidade que se observou foi na década de 60. Teve uma redução de mortalidade significativa nessa época, só com o surgimento do conceito das UCOs.
de você pegar os pacientes com infarto, colocar num local monitorizado e dar o suporte que eles precisavam nessa época. Lembrando que isso antecede muito o conhecimento de que aspirina, trombólise, reperfusão poderia ser benéfico nos pacientes com infarto. Então, nessa época, uma das primeiras e grandes reduções de mortalidade que se observou foi justamente com a aplicação desses conceitos de monitorização e de cuidado do paciente numa situação de risco. Mais recentemente também se discute que, por exemplo, cuidar dos pacientes com AVC recente em unidades especializadas acostumadas a cuidar de pacientes com AVC na fase aguda, há uma associação, aqui no caso um estudo observacional, com uma redução de mortalidade. Talvez porque você consiga fazer esse integrado adequado para essa condição específica, e no caso da medicina intensiva, da terapia intensiva, há essa atenção geral que se dá aos pacientes nessa fase crítica. Se discute também o que será que leva a esse benefício potencial do cuidado do paciente crítico. Provavelmente uma somatória de coisas, como um grupo que se dedica exclusivamente a cuidar e estudar essa situação crítica nesse período, onde o paciente é submetido a uma monitorização intensiva com uma equipe multidisciplinar voltada ao cuidado do paciente nessa situação. Essa equipe, com treinamento adequado e com essa atenção contínua, consegue aplicar os melhores conhecimentos baseados em evidências, especialmente desenvolvendo protocolos no cuidado desse indivíduo nessa fase, onde talvez o entendimento fisiopatológico do que está acontecendo antecede as intervenções e permite fazer um direcionamento mais adequado do paciente nesse momento, e tempo a tempo, à medida que o paciente vai mudando, a gente consegue readaptar o plano terapêutico, e onde, de modo geral, quem trabalha em UTI tem um entusiasmo e otimismo e a dedicação necessária para continuar estudando e aplicando os conhecimentos que vão surgindo para o cuidado desse paciente. Provavelmente é a integração de tudo isso que leva ao benefício de redução de mortalidade que alguns estudos observam no cuidado do paciente em centros especializados. E por muitos anos, o conceito é que de quando o paciente estava numa situação crítica, você fazer um tratamento extremamente agressivo, você poderia ter um impacto de redução de mortalidade, melhora de qualidade de vida, ou seja, recuperação do paciente dessa fase crítica que ele se encontrava. Então, se você for pensar, pegar a história do cuidado de terapia intensiva, especialmente na década de 90, o conceito que se tinha era um tratamento em abundância e muito agressivo em timing e em quantidade. Então, a gente aplicou isso por muito tempo, na época que eu comecei terapia intensiva, e, por exemplo, pegando da parte de monitorização, levou ao surgimento de diversas técnicas de suporte orgânico do paciente, diversas técnicas de monitorização, cunhando esse espírito de agressividade no cuidado ao paciente. Alguns trabalhos na época, como o do Shoemaker, sugeriam que você superotimizar a hemodinâmica do paciente cirúrgico, você poderia ter desfechos melhores quando você aplicava esse tratamento agressivo, com muito volume, muita transfusão, muita droga vasativa. Isso também foi cunhado pelo próprio Rivers no tratamento do paciente séptico no pronto-socorro, nesse trabalho icônico do New England, no começo do século aqui, na qual um tratamento agressivo nas primeiras 6 horas, guiado por metas e que levava o paciente a receber mais volume, mais droga e mais transfusão, poderia ter um impacto de mortalidade, uma redução expressiva de mortalidade no cuidado do paciente séptico. A gente também observou a própria evolução da tecnologia, por exemplo, dos ventiladores modernos, que na época era, que aqui está preto e branco, mas ele é verdinho, né, o Beard Max 7, na qual é um ventilador pneumático que não é microprocessado de modo algum, ele é baseado em ímãs dentro dele, então quando você acertava, você tinha que ficar olhando para dentro ímãs e como o pistão andava. Então, isso saiu dessa situação pneumática para os ventiladores modernos, microprocessados, com integração de dados em tempo real. E o próprio conhecimento do que como ventilar o paciente também foi sendo ganho. Por exemplo, no trabalho do Marcelo Amato, que demonstrou na década de 90, final da década de 90, que ventilar os pacientes com ARDS através de uma ventilação com volume corrente mais baixo e titulando a PIP poderia ter um impacto de mortalidade. Esses dados também foram corroborados pelo estudo ARMA do New England de 2000, reforçando a ideia de que ventilar os pacientes com ARDS, com ventiladores adequados e com um conceito que foi surgindo na época e se consolidou depois, que a ventilação com baixos volumes correntes em relação ao que se praticava na época, ou seja, 6 ml por quilo de peso predito, reduz a mortalidade do paciente com ARDS. Então, isso mudou o tratamento que a gente fazia na época dos pacientes em ventilação mecânica, especialmente nessa condição
especialmente nos últimos anos, com o advento do Covid, isso foi muito reforçado, porque já é bem consolidado como uma prática essencial para a redução de mortalidade nessa população. A diálise também evoluiu à medida que os aparelhos foram melhorando e as próprias técnicas de diálise, que antigamente a máquina de diálise ocupava praticamente uma sala inteira, então você não conseguia dialisar o paciente, no máximo um em todo o hospital, para essas máquinas portáteis microprocessadas também, que permitem um controle mais adequado do que está acontecendo no paciente. E o conceito também de abundância foi começando a surgir, por exemplo, nesse trabalho do Schiffel, que sugeriu que diálises diárias na UTI em pacientes com IRA, em relação a dialisar dia sim, dia não, ou seja, dar mais diálise reduzia a mortalidade e melhorava a evolução da IRA nesses pacientes, assim como também o advento de técnicas contínuas de diálise no paciente crítico, e que nesse trabalho também do Cláudio Ronco, do Lancet, ele sugeria que o grupo 1, que é o paciente que recebia um volume de diálise maior, que era 45 ml por quilo por hora na hemofiltração contínua, tinha uma redução de mortalidade nesse trabalho randomizado aqui. Também corroborando essa ideia de muita diálise talvez tenha um impacto benéfico para o paciente. A tecnologia também permitiu estudar melhor os conhecimentos fisiopatológicos, por exemplo, da sepse, e se percebeu que os pacientes sépticos que morriam geralmente tinham níveis de proteína C ativada, que é aquele fator anticoagulante da circulação, mais baixos. E aí a ideia de suplementar e dar essa forma recombinante, a proteína C ativada na circulação de pacientes sépticos, que era a dotricogina alfa, e isso, nesse trabalho que foi interrompido precocemente, teve uma redução de mortalidade numa molécula desenvolvida para essa situação. Também se mostrou que, eventualmente, outras coisas já bem sabidas da medicina, como corticoides, poderiam ter um impacto de mortalidade. É o trabalho do Anani e do Jama, mostrando que em pacientes em choque séptico grave, dar corticoide tinha uma redução de mortalidade nessa população, e que, eventualmente, controlar alterações hormonais habituais do paciente crítico, como, por exemplo, a hiperglicemia, pode ter, eventualmente, um impacto benéfico. Como a Van den Berg demonstrou nesse trabalho randomizado do New England, que o controle glicêmico, especialmente em pacientes cirúrgicos, como essa população aqui que ela publicou em 2001, o controle glicêmico estrito, mantendo a glicemia, não é nem destro, é a glicemia entre 80 e 110, através de um protocolo intensivo de insulina, tinha uma redução de mortalidade na UTI e no hospital, mostrando esses efeitos benéficos dessa agressividade de dar maior quantidade de insulina para alcançar metas de controle que não eram o que se fazia na época. Então, um conceito que foi surgindo da necessidade de controlar eventualmente variações que se achavam que eram habituais do paciente crítico. No choque cardiogênico, especialmente por infarto, que no adulto é a principal causa de choque cardiogênico no mundo, o conceito de ser agressivo na reperfusão miocárdica, abrindo a coronária doente, especialmente nas primeiras 36 horas, foi demonstrado o benefício no Shock Trial, esse trabalho da doutora Hockman, que mostrou que você abrir a coronária precocemente num paciente em choque cardiogênico, havia uma redução de mortalidade em relação a só fazer o tratamento clínico da época, e isso também foi demonstrado a longo prazo em vários trabalhos que se seguiram 5, 10 anos depois do Shock Trial, mostrando que o paciente que você abre a coronária em choque cardiogênico mais cedo vive mais tempo e com melhor qualidade de vida do que os pacientes que você só faz tratamento clínico, mostrando a necessidade de você também fazer uma intervenção agressiva na causa da instabilidade do paciente, na causa da disfunção orgânica, para reverter essa situação. E pela primeira vez, conseguiu-se demonstrar o benefício de uma terapêutica para o AVC na fase aguda, porque até essa época o que existia no AVCI era muito de dar aspirina para prevenções secundárias. E o trabalho do Nindes mostrou que você trombolizar os pacientes com AVCI nas primeiras 3 horas, você não tinha um impacto de mortalidade, mas lembrar que em neuro nem tudo se resolve, assim como na medicina, em redução de mortalidade, mas não tinha impacto de mortalidade, mas tinha um benefício expressivo na redução de sequelas a longo prazo, tanto medidos pelo Bartel, pelo Glasgow Outcome Scale. Então, os pacientes que eram trombolizados não tinham maior mortalidade, não tinham redução também, mas tinham melhor qualidade de vida posteriormente. E por isso, por causa desse trabalho de outros que se seguiram, se cunhou o tratamento da trombólise no AVCI, na fase aguda, especialmente aqui nesse trabalho do Nindes, nas primeiras 3 horas.
Então, foi um período, assim, o final da década de 90, o início dos anos 2000, da produção de muito conhecimento que parecia que tudo que você fazia em terapia intensiva dava certo. E tudo que você publicava era trabalho positivo. Então, aparentemente, era um período meio Eldorado, onde, em trabalhos pequenos, single center, mesmo que randomizados, a gente percebia um benefício de algumas intervenções que depois foram sendo cunhadas e adquiridas. Mas, como tudo na prática de medicina, nessa ideia pendular que muitas vezes o Park reforça, a gente foi também mudando a prática habitual. Certos tratamentos que se faziam na época deixaram de ser a melhor evidência pela própria evolução da medicina, tá? E alguns tratamentos que foram sugeridos em trabalhos pequenos, depois se achou melhor fazer em trabalhos multicêntricos para uma validação externa. E aí, com esse conhecimento melhor da literatura, a gente foi vendo que muita coisa que a gente achava que era o certo, na verdade, não era tão certo, porque não tinha benefício ou até tinha malefício. Então, talvez que nem Ícaro, que voou alto demais e acabou caindo, a gente começou a ter o pé mais no chão, especialmente na crítica de como o conhecimento foi evoluindo, mesmo na nossa prática de terapia intensiva. Na prática de ressuscitação hemodinâmica, a gente sabe que deve ser agressivo no começo, mas essa perpetuação da agressividade, ela não é benéfica para o paciente. O Gattinoni já tinha publicado no New England esse trabalho randomizado em termos de otimização, guiado por metas de perfusão ou de índice cardíaco monitorizado pelos Swan-Ganz, não tinha um benefício de mortalidade em ressuscitar os pacientes aqui numa fase subaguda de choque. Então, aqui os pacientes tinham, em média, 24 a 36 horas de choque quando eles eram randomizados. Então, nessa fase, talvez não tão tardia em termos numéricos, mas tardio em termos perfusionais, o paciente não tinha benefício em receber mais droga, mais volume e, eventualmente, expunha o paciente a mais complicações. Com um melhor tratamento do paciente séptico, as boas práticas foram sendo adquiridas, especialmente talvez um dos grandes méritos do trabalho do Rivers foi demonstrar que choque séptico é uma emergência e deve ser tratado como tal. Então, isso naturalmente foi sendo integrado no cuidado de saúde, coisa que não era na época da publicação do trabalho do Rivers, e se achou prudente que se repetisse o trabalho do Rivers, avaliando se a otimização hemodinâmica segundo protocolos firmados e não através de cuidados integrados por pessoas treinadas poderia ter algum impacto. Então, teve a publicação de 3 grandes trabalhos, o PROMISE, o PROCESS e o ARISE, todos eles no New England, em vários centros de primeiro mundo, aqui no caso, não são países limites. Depois se fez a harmonização através desse meta-análise centrada em pacientes, mais de 3.500 pacientes randomizados, que se demonstrou que protocolar o tratamento do paciente séptico não traz um impacto de mortalidade entre fazer um usual care habitual, desde que esse usual care seja guiado por boas práticas. Então, não é que aqui deixava o paciente sem tratamento versus tratar o paciente. Era um tratamento protocolado segundo um protocolo estabelecido, guiado por metas, e que todo mundo deveria seguir esse protocolo engessado, versus treinar a equipe e deixar o paciente aos cuidados de uma equipe treinada, habituada no cuidado desse paciente. De modo geral, não se percebeu nenhum impacto de mortalidade e um aumento de custos quando você protocolava. Mas no sentido de reforçar que protocolos são interessantes, mas eles não são a salvação da lavoura em todos os casos de condição do paciente. Tá? Em algumas situações onde a coisa é muito instrumental, talvez ela é benéfica, por exemplo, na hora que você protocola a passagem de um catéter guiada por ultrassom, que todo mundo segue os mesmos passos, de modo geral, talvez protocolar isso é interessante. Protocolar um timeout quando você vai fazer uma cirurgia, que você tem que checar isso, é uma coisa bem instrumental. Isso talvez tenha um impacto, mas protocolar uma coisa geral, como, por exemplo, vamos cuidar de um paciente com ICC, vamos cuidar de um paciente com diabetes, vamos cuidar de um paciente séptico, que tem tantas vertentes, tantas variáveis, tantos senões, isso é muito difícil de você colocar num papel de uma maneira que fique prático e fácil e que você consiga abarcar todas as nuances da medicina. Então, talvez por isso que o mais importante é você treinar as equipes que vão cuidar do paciente para que eles façam um cuidado adequado, independente do que está escrito no papel ou não. E tomar muito cuidado quando a gente força os protocolos, porque o protocolo, ele depende do meio onde você está. Esse trabalho da Zâmbia é interessante por conta disso. É um trabalho que protocolou o atendimento do paciente séptico, meio que nem o Rivers,
baseado em dar volume, em dar droga vadativa na fase aguda dos pacientes sépticos, tá? Nesses centros da Zâmbia. E, na verdade, o protocolo aqui aumentou a mortalidade dos pacientes em relação a fazer o usual care na região da Zâmbia. Talvez por quê? Porque aqui o protocolo forçava o paciente a receber volume, isso aumentava a incidência de insuficiência respiratória dos pacientes, e aqui nesse meio da Zâmbia não tem ventilador. Tá? No país inteiro, né, de milhões de pacientes, tem 10 leitos de UTI para milhões de pacientes, e tem 0 ventilador no país inteiro. Então, os pacientes que faziam insuficiência respiratória pela administração excessiva de volume, que era guiada pelo protocolo, não tinham como fazer ventilação mecânica e vinham a falecer. Enquanto que nos pacientes que faziam um usual care adaptado para a situação deles, tinha uma melhor chance de sobrevida. Isso é mais para reforçar que o protocolo tem que ser avaliado de acordo com a situação em que ele foi gerado. E que um mesmo protocolo funciona talvez bem em um local, e em outro local não funciona de jeito nenhum e talvez até piora o cuidado do paciente. Então é importante a gente ter essa mentalidade na hora que a gente lê um protocolo e pensa se deve ou não ser instituído, porque não necessariamente todo protocolo vai funcionar em todas as situações. Na parte de monitorização, peguei uma época que paciente chocado era igual a Swan Guns muito antes, às vezes, do que uma PA invasiva, porque isso era considerado boa prática, e os trabalhos que se seguiram mostrou que o cuidado do paciente chocado, guiado por um Swan Guns ou não tinha nenhum impacto, de modo geral, em variáveis centradas no paciente, como mortalidade, tempo de permanência, tá? Talvez porque só passar essa ferramenta sem cuidados guiados não trata o paciente. Isso se mostrou, por exemplo, nesse trabalho do CHEST de 2002, que avaliou o conhecimento das equipes que cuidavam dos pacientes chocados com Swan Guns e viu que muitas vezes, por exemplo, interpretar a curva do Swan Guns, uma curva básica, como é a pressão de empunhamento, metade dos médicos que cuidavam de pacientes chocados não conseguiam interpretar a curva, e se não consegue interpretar os dados, com certeza você não consegue fazer um cuidado guiado por essa ferramenta. Não que a ferramenta é ruim, mas talvez porque quem está usando a ferramenta não consiga entendê-la de maneira adequada e faz um cuidado inadequado. Então, mais no sentido de reforçar que algumas práticas consideradas na época foram sendo revistas. Assim como também na ventilação mecânica se estudou o PIP, que de modo geral se mostrou o benefício do PIP em termos de melhorar a hipoxemia, mas não se mostrou o benefício do PIP em redução de mortalidade, seja no alveolar, em outros trabalhos que se seguiram de usar PIP mais alto, como o Loves e o Express, e também mais recentemente no ART, nesse trabalho randomizado brasileiro que o Biasi fez aqui junto no HCOR, junto com o grupo da Pneuma aqui do HC, e mostrando que sistematicamente recrutar todo o paciente com ARDS moderada para grave e titular PIP, você pode ter um impacto de mortalidade negativo. Ou seja, se você partir do pressuposto que todo ARDS é recrutável, fazer um recrutamento agressivo titulado pela PIP, no final, o que se observou no ART foi um aumento de mortalidade em relação a ventilar os pacientes com cuidado habitual, com PIP mais baixo, guiado pelo PIP Table. Então, o conceito talvez de que nem todo ARDS ele é recrutável e nem todo ARDS deve ser submetido a um recrutamento agressivo. No conceito da diálise também, a gente viu que, de modo geral, deve ter uma dose platô, porque tem 2 grandes estudos, esse aqui é do Veterans, que randomizou mais de 1.000 pacientes para muita diálise versus diálise em quantidade adequada, mas menos intensiva, e não mostrou impacto de mortalidade, diferente do que o Ronco tinha mostrado naquele trabalho do Lancet. Então, você deve dialisar direito os pacientes, mas dar uma superdose, de modo geral, não é melhor do que a dose habitual, que gira algo em torno de 30 ml por quilo por hora de efluente, na hora que a gente seta a máquina de diálise contínua. Esse trabalho também foi repetido, foi demonstrado e reforçado nos dados do Renal, esse outro trabalho, mais ou menos irmão do Veterans, que randomizou mais de 1.500 pacientes para hemodiafiltração, com doses mais altas ou doses habituais, porém adequadas, e também não mostrou impacto de mortalidade no uso dessas doses mais altas. Indo um pouco contra aquele conceito que permeou a década de 90, de que muito é melhor para o paciente. Algumas coisas a gente também reviu por causa de vários trabalhos que se seguiram questionando o benefício da todrecogina alfa no paciente séptico,
e se replicou o próprio trabalho com a mesma medicação na mesma população, e diferente do outro trabalho que foi interrompido precocemente, esse trabalho não mostrou um benefício de mortalidade. Em choque séptico, você dá a proteína C ativada, recombinante, para o tratamento dos pacientes. O corticoide também, na população geral de pacientes chocados, no Adreno, esse trabalho com 3.800 pacientes da Austrália e Nova Zelândia, não mostrou um benefício de mortalidade, diferente daquele trabalho do Anani. Porém, o Anani mesmo, em uma publicação próxima do Adreno, mostrou que nos pacientes muito chocados, ou seja, aqueles que geralmente estavam com mais que 0,25 microgramas quilo minuto de NOR, ou mais, para manter a hemodinâmica no choque séptico, o corticoide teria um efeito de mortalidade. Então, por isso que passou-se do Surviving Sepsis Campaign de todo choque você dar corticoide para só no choque mais grave, dito talvez aqueles pacientes que precisam que mais que 0,25 microgramas quilo minuto de NOR. Assim como o controle glicêmico, a própria Vandenberg já mostrou nesse trabalho de pacientes clínicos internados na UTI que o controle glicêmico sistemático não tinha impacto de mortalidade, talvez alguns benefícios em tempo de permanência, mas vários trabalhos se seguiram, como, por exemplo, essa meta-análise que compilou os dados, não mostrou benefício de mortalidade no controle intensivo de insulina versus usual care, mas um aumento expressivo de 9 a 10 vezes de hipoglicemia, que é um evento adverso grave no paciente crítico. Tá? De forma com maior validação externa, o Nice Sugar, esse trabalho multicêntrico da Austrália e Nova Zelândia, mostrou que o controle intensivo de insulina em mais de 6.000 pacientes randomizados, em vez de ter um benefício de mortalidade, tinha um malefício de mortalidade. Tá? Ou seja, fazer um controle intensivo na população geral de pacientes no mundo inteiro, em vez de você ter um impacto benéfico, talvez você tenha um malefício versus fazer um controle convencional na época, que era por volta de 180 de glicemia sérica. Então, por causa desse movimento pendular, dessa mudança de alguns paradigmas, muitas vezes a gente pergunta o que a gente tem que fazer, então, no cuidado adequado do paciente crítico. Uma coisa que a gente tem que pensar, lembrar que a jornada na terapia intensiva do paciente começa necessariamente na hora que ele passa da porta da UTI. Ela começa muito antes, porque todo paciente crítico, de modo geral, ele vem de algum local, ele não brota na UTI, ele não é um paciente exclusivamente da UTI. Ele é um paciente que muitas vezes começa antes os problemas e vão ser culminados numa necessidade de cuidados na terapia intensiva. Por exemplo, as condições basais do paciente, nessa análise do Orchestra que a gente fez e publicou no Intensive Care Medicine, mostra que a fragilidade do paciente, esse conceito geriátrico que já existia há muitos anos, desde a Freud e do Rockwood, se você integrar no paciente crítico, também ela é válida, tá? Nos pacientes frágeis, eles mesmo com o mesmo grau de suporte, de invasão, de suporte orgânico, têm uma mortalidade mais alta do que os pacientes não frágeis, e só nos extremos de disfunção orgânica, isso mais ou menos se nivela, ou seja, só quando o paciente está com várias disfunções associadas, essas comorbidades prévias perdem um pouco o sinal de associação com mortalidade, e que mesmo os pacientes frágeis, que são as barras azuis, eles, apesar de receberem mais ventilação mecânica, mais não invasiva, mais diálise, mais droga vasativa, ainda assim morrem mais, porque é o próprio conceito da fragilidade. A ausência ou uma redução significativa das reservas orgânicas, que quando o paciente passa por uma disfunção mais grave, um mecanismo estressor mais intenso, eles não têm os recursos fisiológicos, psicológicos, emocionais e sociais para vencer essa fase. E por essa fragilidade do sistema, ele acaba evoluindo pior, apesar de receber mais recursos para tentar reverter a situação. E que nos pacientes, quando começam a disfunção orgânica, ele deve ser atendido o mais cedo possível, não necessariamente ser transferido o mais cedo possível para a UTI, tá? Porque essa transferência necessariamente toma tempo, e que o paciente deve começar a receber esses conceitos de suporte orgânico onde ele esteja, seja no pronto-socorro, na enfermaria, no pré-hospitalar, dentro do centro cirúrgico, onde quer que o paciente crítico esteja. Lembrando que muitas vezes a gente sai do conceito de UTI como um local físico que existe no hospital, para um conceito mais amplo de cuidado crítico do paciente, seja onde o paciente crítico esteja. Por exemplo, nessa análise, baseada em análise de variáveis instrumentais, os pacientes que eram atendidos mais rápidos,
tinham melhor evolução, apesar que, de modo geral, os pacientes atendidos mais rápidos tinham maior gravidade. Então, quando você nivelava isso por essa metodologia estatística, o paciente ainda assim, quanto mais rápido você o atendia, melhor ele evoluía. E lembrar também que, pelos trabalhos mais recentes, aquele conceito de abundância da década de 90 já não existe mais nos dias de hoje. Então, mais necessariamente não é sinônimo de melhor. Como, por exemplo, nesse comentário do Mervyn Singer, já de vários anos atrás, que ele comentava para o tratamento do paciente séptico, e isso vale de modo geral para os pacientes críticos. A gente não necessariamente tem que dar uma abundância de tratamento, mas tem que ter um tratamento adequado, guiado pelo que se conhece da literatura atual. Tá? Por exemplo, dar muita sedação, deixar o paciente hibernando, não ajuda no cuidado do paciente. Cada vez mais a gente titula a sedação para menos, para os alvos adequados, desde que a analgesia esteja adequada. Um conceito que já foi demonstrado do Kress, no New England de 2000, onde ele, fazendo um despertar diário para reduzir a quantidade de sedativos que o paciente recebia, isso se associava a uma redução no tempo de ventilação mecânica, redução no tempo de UTI, melhor evolução do paciente, especialmente neuropsicológica depois, e menor uso de recursos, porque se o paciente fica mais acordado, você consegue examiná-lo melhor, você tem menos dúvida, pede menos tomografia de crânio, que foi uma coisa que ele demonstrou nesse trabalho randomizado. E que se você incorporar isso na prática diária, especialmente transferindo a responsabilidade da titulação da sedação para outras equipes, como, por exemplo, da enfermagem, que fica muito mais perto do paciente do que a gente, a equipe médica, isso também se traduz num benefício de menos tempo de ventilação mecânica e menos tempo na UTI, à medida que você lembra da multidisciplinaridade típica do cuidado do paciente crítico. E que não necessariamente sedativos mais modernos, eles podem ser melhores. Por exemplo, o SPICE-3, esse trabalho que comparou no New England em Precedex com Propofol, de modo geral, não mostrou que o Precedex, mesmo sendo um sedativo mais novo, poderia ser benéfico nos pacientes, seja sépticos ou seja da população geral, como foi demonstrado em outros trabalhos. Lembrar que também o próprio conhecimento do que é o melhor tipo de volume a ser dado para um paciente chocado. A gente antigamente tinha dúvida quanto à albumina, e nesse trabalho aqui já de alguns anos atrás, o SAFE demonstrou de forma randomizada em quase 7.000 pacientes da Austrália e Nova Zelândia que a albumina não é melhor, mas também não é pior do que o cristalóide, que aqui no caso foi o soro fisiológico, mostrando que quem quiser usar albumina pode ser utilizado, mas não se espera um ganho de mortalidade quando você aplica isso como prática rotineira diária. Alguns sinais que tinham sugerindo que talvez em paciente séptico a albumina poderia ser melhor, lembrando que esses sinais geralmente sempre surgem na literatura, não só de UTI, mas de medicina geral, por causa de análise pós-hoc, análise de subgrupos, e isso é interessante para levantar a bola e a dúvida, a equipós, como a gente fala, mas isso deve ser estudado de maneira adequada. Então, todos esses diversos sinais pequenos que tinham levou o Gattinoni a fazer esse trabalho randomizado, o ALBIOS, estudando se a albumina realmente tinha um benefício ou não no paciente séptico. Ele randomizou 1.800 pacientes nesse trabalho italiano e não mostrou nenhum impacto de mortalidade, diferente do que os sinais que tinham nessa análise de subgrupos. Então, punhando que realmente no paciente séptico ou crítico, a albumina não é melhor do que o cristalóide. O único sinal que sobra da literatura e que deve ser levado em consideração é que nos pacientes com TCE, com traumatismo crânioencefálico, com disfunção neurológica aguda, a albumina talvez aí evolua pior e deva ser evitada. O controle intensivo de insulina, não só no Nice Sugar, aquele trabalho que eu mostrei para vocês da Austrália e Nova Zelândia, mas outros trabalhos também corroboravam a ideia de que, nessa forma randomizada e multicêntrica, diferente daquele trabalho unicêntrico da Vandenberg, de modo geral, o controle intensivo de insulina não era benéfico. Aqui, no caso, ele também comparou de forma fatorial os amidos, para ver se os amidos, como expansores mais modernos, poderiam ter um impacto, e, na verdade, tem um impacto, porém negativo, porque os pacientes sépticos que recebiam amido evoluíam pior em termos de mortalidade, em termos de disfunção renal. Tinham mais incidência de IRA, mais incidência de diálise, maior quantidade de distúrbios de coagulação em relação ao paciente que recebia outra forma de cristalóide. Também nos pacientes sépticos, o 6S, esse trabalho escandinavo, mostrou que nos pacientes sépticos receber
mesmo amido de terceira geração, que é a nova geração de amidos, aumentava a mortalidade dos pacientes em relação a receber cristalóides, que no caso da Escandinávia, geralmente eles usam ringer acetato e não ringer lactato, que a gente costuma usar aqui no Brasil. Tá? Então, tanto é que a recomendação do Survive Sepsis Campaign, por conta dessa coletânea de dados, é que no paciente séptico, receber amido deve ser evitado por causa do aumento de mortalidade que ele causa. Tá? Mais recentemente, a gente publicou o Basics, um trabalho que comparou uma forma de cristalóide mais moderna que existe, que é a dita solução balanceada, que são soluções pobres em cloro, de forma a não desencadear a acidose hiperclorêmica, em comparação com a quantidade excessiva de cloro que tem no soro fisiológico e que potencialmente causa acidose hiperclorêmica. Tinha uma dúvida quanto ao benefício ou não de se evitar as soluções ricas em cloro. O Basics, nesses 11 mil pacientes que foram randomizados, inclusive alguns aqui do HC, não mostrou o benefício de mortalidade em sistematicamente, no paciente crítico, usar soluções balanceadas em relação a usar salina. Talvez, de novo, no paciente com TCE, o soro fisiológico vai melhor, porque é uma solução mais hipertônica do que as soluções balanceadas, e talvez aí, nessa população de lesão neurológica aguda, evitando o edema cerebral, o soro fisiológico vai melhor. Mas tirando esse subgrupo, os outros grupos, de modo geral, não têm benefício em usar essa solução, apesar de mais moderna, não é melhor, talvez, do que a gente já tem há mais de 100 anos, que é o soro fisiológico, no paciente chocado, de modo geral. Quanto ao manejo volêmico, lembrar que o que entra tem que sair. Então, quando você começa a dar mais volume na fase aguda e o paciente fica vivo, a gente tem que pensar em tirar esse volume de alguma maneira. Tá? Um dos primeiros trabalhos que sugeriu isso foi o FACT, um trabalho randomizado que comparou estratégias mais liberais versus mais conservadoras de volume no paciente com lesão pulmonar aguda, mostrando que se você é mais conservador e faz uma retirada ativa com diurético ou com diálise, o paciente sai mais cedo da ventilação mecânica e sem impacto de sobrevida. Não é porque você é mais restritivo em termos de volume que o paciente tem mais IRA. Mesmo na avaliação de área de disfunção orgânica, na verdade, se você é mais conservador, tem uma tendência dos pacientes fazerem menos diálise do que quando você é liberal. Isso tem outros trabalhos que estão sendo feitos atualmente, o radar é um deles, para ver se a retirada ativa de volume do paciente que foi dado durante a fase aguda possa ter um impacto a longo prazo no paciente crítico. Quando você vai pensar também em forma de monitorização, tem um monte de forma de monitorização moderna no cuidado do paciente. Mas lembrar de algumas coisas altamente disponíveis, amplamente disseminadas, como, por exemplo, a avaliação do enchimento capilar, e que possa ter um impacto para o paciente. O Glenn Hernandes, que é um professor titular da Universidade do Chile, estudou já há muitos anos variáveis de perfusão, e ele fez esse trabalho randomizado, um Andromeda Shock no JAMA, mostrando que você guiar na fase aguda as metas de ressuscitação hemodinâmica do paciente séptico, inclusive pelo enchimento capilar, e esse enchimento capilar alterado, dito mais que 3 segundos, mostrava que o paciente continuava grave e deveria fazer uma avaliação de responsividade a volume, de droga vadativa, de droga inotrópica, mas guiado para uma normalização do enchimento capilar, isso poderia ser benéfico. Ele mostrou uma redução na incidência de disfunções orgânicas, numa análise bayesiana mostrou uma redução de mortalidade, e uma coisa interessante do Andromeda Shock foi que ele mostrou também um conceito importante dos pacientes críticos, é que eles mudam rapidamente, se você for pensar. Um dado interessante do Andromeda Shock é justamente esse dado que está no suplemento, porque muitas vezes algumas informações cruciais dos estudos estão escondidos nos suplementos de 100 páginas que saem junto com os trabalhos. Mas esse é um dado interessante, na qual isso aqui são as horas de choque do paciente no pronto-socorro e a quantidade de disfunção orgânica, especialmente, entenda-se aqui, responsividade a volume. Quando o paciente está no tempo zero, na chegada no pronto-socorro, a maior parte dos pacientes respondem a volume, que é a barra cinza. Ou seja, se você der volume, o débito cardíaco vai aumentar. E a minoria não responde a volume, que é a barra laranja. Então, nessa minoria, na fase aguda, é o que você espera na prática habitual. Os pacientes chegam, a maior parte deles vai se beneficiar dessa intervenção, que é dar volume para o paciente. Mas dá para se perceber aqui que isso no tempo zero.
2 horas depois, que nem é tanto tempo assim, a situação se inverte. A maior parte dos pacientes deixam de ser responsivos a volume e passam a ser não responsivos. Porque eles pioram, porque tem disfunção orgânica da disfunção miocárdica associada à sepse, porque você dá volume quando você cuida do paciente, mas isso aqui é muito para mostrar que rapidamente, em 2 horas só de intervenção, a situação muda totalmente. E é por isso que você tem que monitorizar o paciente, porque de repente o paciente à tarde não é o mesmo paciente que estava de manhã. Tá? Então, por isso que você precisa dessa avaliação integrada e contínua do paciente, especialmente os pacientes graves. E o enchimento capilar, nesse trabalho do Glenn Hernandes, mostrava que se tinha uma intervenção diferente, era fazer você dar menos volume no paciente que era guiado por variáveis perfusionais. Ou seja, em vez de você dar muito volume nessa fase, muito vasopressor, os pacientes que você avaliava a perfusão com uma ferramenta adequada, você fazia menos. E com isso eles viviam mais, com menos disfunção orgânica, mostrando a importância de você saber interpretar a ferramenta e ter uma ferramenta adequada para ver o paciente na fase que ele precisa. E, eventualmente, evitar fazer intervenções desnecessárias, como, por exemplo, o volume. Uma vez que a gente dá muito volume para o paciente, se você for pegar alguns trabalhos que, através de... Tem várias UTIs no mundo que até as bombas de infusão são integradas no computador. Então, você consegue saber exatamente quanto de volume entra, quanto de volume sai. E dá para se perceber nessa pizza aqui que a maior parte do volume que entra no paciente não é volume para ressuscitação hemodinâmica. É volume que entra no soro de manutenção, é volume que entra eventualmente na dieta, é volume que entra nas diluições de drogas. Tá? Então, talvez o único volume aqui indispensável é o volume da nutrição do paciente. O volume hemodinâmico é só essa fatia pequena da pizza aqui. Então, muitas vezes, o paciente crítico vai ganhando volume desnecessariamente, não é um volume hemodinâmico. É um volume que você pode parar o soro de manutenção, porque o paciente já está com dieta, você pode concentrar as medicações e, eventualmente, passar tudo para comprimido por sonda, minimizando, assim, a quantidade de volume que o paciente recebe por dia, e volume esse que, de novo, você vai ter que pensar em tirar. Então, evitar aqueles soros de manutenção por hábito, só porque o paciente está lá em jejum e não está recebendo dieta, e ele poderia receber, eventualmente, talvez, alguma coisa de glicose de outra maneira mais adequada. Quanto à droga vasoativa, apesar que todas elas têm um efeito vasoconstritor, de modo geral, talvez tenham umas melhores que outras, e outras não tão melhores que as que existem. Por exemplo, até hoje, os estudos com vasopressina não mostrou uma superioridade absoluta desse vasopressor mais novo em relação à noradrenalina. O VAST de 2008 já tem vários anos, mas é o melhor trabalho que estudou nos pacientes críticos a vasopressina como vasopressor em relação à nora, e nesse trabalho não se mostrou um impacto de mortalidade em relação a usar vasopressina em comparação com o NOR nos pacientes chocados, aqui no caso em choque séptico. A noradrenalina foi comparada com dopamina no SOP2, isso porque na época a dopamina era o principal vasoconstritor do mundo, e tinha algumas dúvidas do benefício dela, e nesse trabalho multicêntrico aqui, com mais quase 1.700 pacientes, não mostrou uma superioridade da NOR, mas mostrou pelo menos que ambas eram seguras, mas talvez a NOR tinha uma tendência a uma redução de mortalidade, e principalmente a noradrenalina, quando você ia ver efeitos adversos, a noradrenalina tinha muito menos efeitos adversos do que a dopamina, especialmente taquiarritmias. A noradrenalina nos pacientes chocados tinha metade da incidência de taquiarritmias do que a dopamina. E, diferente do que se acreditava na época, tinha uma tendência a menor incidência de ira, necessidade dialítica e isquemia de extremidades. Então, a noradrenalina, de modo geral, se mostrou tão eficaz quanto a dopa em termos de mortalidade e menos complicações, e por isso que atualmente é considerado o vasoconstritor de eleição para as diversas situações de choque que o paciente crítico pode passar. Aqui, no caso, foram todas as formas de choque que foi estudado no choque 2. Se for transfundir, eu peguei uma época que o HB de UTI era 10, então a gente ficava todo santo dia transfundindo o paciente, e por vários trabalhos que existiram, inicialmente o TRISC, que é esse trabalho do Paul Hebert de 99, randomizou os pacientes com uma estratégia mais restritiva, deixar o HB entre 7 e 9 mais liberal, acima de 10, não mostrou impacto de mortalidade, se tiver alguma diferença, uma tendência a menor mortalidade no grupo restritivo, e quando você olhava os pacientes mais jovens,
e menos graves, o subgrupo restritivo, aí sim tinha uma redução de mortalidade. Então, mostrando que era seguro deixar o HB mais baixo, mesmo nos pacientes nessas fases agudas de instabilidade hemodinâmica de gravidade. Porque apesar que não é o HB, digamos assim, fisiológico do ambulatório, o paciente está anêmico quando está com HB de 7 a 9, mas essa anemia é tolerada de modo geral nessa fase aguda. E você transfundir, você só gasta recurso, lembrando que transfusão é um bem irrecuperável, porque você não faz sangue, alguém vem doar sangue para você utilizar da melhor maneira possível, e que eventualmente você se forçar muito, em vez de ter um benefício, talvez um malefício. Tá? E lembrar das pequenas coisas que a gente faz no dia a dia, por exemplo, a lavagem de mãos, esse trabalho aqui do grupo da CCH, lá com a UTI, na época era a UTI do quarto, a UTI do sexto, comparando a prática de lavagem de mãos, mostrando que isso, quando você lavava as mãos de maneira adequada, tinha uma associação com uma redução expressiva da taxa de infecções nosocomiais, especialmente infecção associada a catéter, e por isso que a gente frisa tanto a necessidade da adesão a essa boa prática, e que o paciente, muitas vezes, na UTI, não está sedado, está acordado, é um paciente que contactua, que você consegue conversar com ele e adotar as boas práticas de etiqueta, por exemplo, pedir permissão para entrar no quarto, conversar com ele, se introduzir, mostrar quem é você, cumprimentá-lo de maneira adequada, como você faria quando você visita qualquer pessoa pela primeira vez na vida. E isso é importante para uma boa visão do paciente no cuidado, especialmente na gente que muitas vezes é o cartão de visita, é a primeira pessoa que eventualmente ele vai ver quando ele adentra na UTI. E que lembrar que com as tecnologias que surgiram no paciente crítico, aqui no caso hemodinâmicas, mas todas elas juntas, elas não podem, de maneira alguma, fazer com que a gente perca de vista a principal função nossa enquanto profissionais de saúde, que é cuidar do paciente e da família que está sofrendo junto com o paciente que veio para a UTI nessa fase crítica. Tá? Esse quadro do Samuel Luxfields, do The Doctor, ele reflete muito, talvez, o que é considerado as boas práticas do cuidado do paciente, mesmo nessa situação, talvez, como alguns interpretam a figura de terminalidade, que a criança está morrendo, o médico fica do lado, ele não abandona a família e fica dando o apoio, mesmo que muitas vezes, só pela presença dele, o cuidado junto com a família, que muitas vezes sofre nessa situação, e essa presença, especialmente esse contato físico, é importante para amenizar não só o sofrimento psíquico, mas também muitas vezes o sofrimento físico. Esse trabalho do Proceedings, a National American Society, mostrou uma coisa interessante. Ele pegou pacientes voluntários aqui no caso, fazia o estímulo nociceptivo padronizado com choquinho e via o grau de dor que isso gerava. E mostrava que quando alguém, um outro voluntário que não era ninguém que a pessoa conhecia, encostava nas mãos e segurava enquanto a outra pessoa recebia choque, a intensidade da dor era reduzida brutalmente, só desse toque que a outra pessoa fazia. E uma coisa interessante, eles viam por eletroencefalograma que quando duas pessoas se tocavam, havia um certo grau de sincronização das ondas do eletroencefalo. E isso se associava a uma redução da dor no paciente que estava recebendo, aqui no caso, um voluntário que estava recebendo choques padronizados para causar estímulo nociceptivo. Ou seja, uma maneira de você amenizar o sofrimento da pessoa é próprio toque. Encostar na pessoa, mostrar que você está junto e que você, nessas horas que a pessoa está passando por dificuldade, você também está lá se prestando ao cuidado do paciente, está presente e se preocupando com essa fase que o paciente precisa. Cada vez mais surgiram as necessidades de você levar em consideração não só as dúvidas do paciente, mas também da família. Por exemplo, tem um trabalho interessante do Critical Care Medicine, que entrevistou os familiares o quanto que o familiar achava que o médico tinha a capacidade de prognosticar e dar um parecer adequado quanto à evolução do paciente. Eles viram que quase 90% dos cuidadores, dos familiares, tinham dúvidas quanto à capacidade médica de realizar prognósticos adequados, porque o futuro é incerto, porque a gente sabe que a medicina não é certa, tá? Então, a regra é quando a gente dá aquelas más notícias, a pessoa duvidar da nossa capacidade, questionar, perguntar, tá? Então, não é para a gente ficar ofendido porque o familiar faz pergunta,
tem dúvida, pede uma segunda opinião, porque essa é a regra. Afinal, o que você está falando muitas vezes para a família não é o que a família quer, e muitas vezes é que o paciente vai ter uma evolução, infelizmente, ruim e vai vir a óbito. Mas uma coisa que esse trabalho mostrou é que 100% das vezes que o paciente evoluía mal, o cuidador se lembrava do que o médico tinha falado, me lembrava das impressões diagnósticas que foram transmitidas, e que mesmo que na época ele havia algum questionamento quanto a essa impressão diagnóstica, quando a coisa evoluía mal, o familiar se lembrava e valorizava essas informações que foram dadas. Então, mesmo que a regra é que os familiares vão ter dúvidas quanto à nossa capacidade prognóstica, a gente tem que conversar de maneira franca, porque caso o pior aconteça, o familiar vai se lembrar e vai valorizar e vai usar essas informações e essa empatia que a gente transmitiu para tomada de decisão guiada que vai ser necessário dali para frente. Cada vez mais esses cuidados de fim de vida foram reforçados de maneira integrada no paciente, não só no paciente que está morrendo, mas no paciente grave, como a OMS determina a necessidade de cuidados paliativos, todo paciente que está numa situação ameaçadora à homeostase, à vida do paciente, e que isso deve ser integrado já bem no começo. Já vários guidelines surgiram na final da década passada, na verdade já praticamente retrasada, e cada vez mais os guidelines reforçam essa necessidade de cuidado integrado do paciente e da família, que também está cada vez mais próxima do paciente naquela fase. Numa situação mesmo fora de UTI, se mostra que conversar sobre o que esperar dali para frente não é uma coisa ruim, tá? É uma coisa potencialmente interessante, importante para o paciente. Por exemplo, esse trabalho randomizado do BMJ mostrou que quando os idosos eram admitidos, mesmo em situação eletiva, ter um grupo que se colocava, se apresentava e se propunha, se o idoso e a família gostaria de discutir sobre planejamentos futuros, era bem visto, tá? O idoso e a família valorizavam essa oportunidade de refletir o que eles achavam importante e relevante como valores de vida, e, de modo geral, isso era bem visto. Então, chegar com a prática de, eventualmente, discutir no ambulatório ou no paciente mais grave, que está passando por uma situação potencialmente ruim, o melhor desfecho, mas também a possibilidade do pior desfecho e o que esse pior desfecho pode representar em termos de valores para o paciente, para a família, é uma coisa que, de modo geral, não deve ser evitada, com medo de que você vai deixar a pessoa brava e ela vai dar uma surtada e vai brigar com você. Isso é uma coisa que muitas vezes deve ser feita, porque quando o pior acontece, isso pode ser valorizado no cuidado do paciente. E lembrar que, na prática de terapia intensiva, se você for olhar do ponto de vista médico, a maior parte das coletâneas não sugerem que sempre o médico ajuda o paciente. Por exemplo, esse é um trabalho interessante do Annals of Internal Medicine, de 2008, que integrou os dados da plataforma Impacto e viu que os pacientes americanos que eram cuidados por intensivista, eles tinham pior evolução do que os pacientes que eram cuidados na UTI por médicos não intensivistas. A mortalidade, quando você fazia nesse estudo observacional, ajustava por gravidade, ainda assim o paciente que era cuidado por intensivista evoluía pior, tá? Mesmo se você for olhar, o Michel Levy, na época, era o presidente da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, o Stanley Lemaitre é o estaticista bem famoso americano que criou, por exemplo, a análise de Rosmer-Lemaitre, e mesmo nesse estudo interessante, eles, não que o intensivista mata, mas não necessariamente sempre a gente vai se valorizar e mostrar que sempre a presença do intensivista é importante. É importante que o paciente crítico seja cuidado por uma equipe multidisciplinar adequada. E entre essas pessoas tem um médico intensivista, mas ele não é a figura-chave do cuidado do paciente, tá? Especialmente em algumas situações, onde esse cuidado multidisciplinar já é muito enraizado. Por exemplo, esse é um trabalho interessante randomizado da Pensilvânia, onde o Scott Halbert, lá na Universidade da Pensilvânia, não fica assistente na UTI à noite. Então, ficava a dúvida se deveria ou não ter alguém especializado, presencial, para cuidar dos pacientes e ajudar no cuidado. Então, ele randomizou os pacientes para um cuidado noturno com um médico intensivista ou não. E não mostrou benefício em relação a ter a presença 24 horas aqui
desde que o paciente tivesse o cuidado multidisciplinar adequado das outras especialidades. Então, corroborando um pouco a ideia de que talvez muito médico não quer dizer que vai ser melhor no cuidado. O que sempre se demonstrou e continua se demonstrando que muita enfermagem tem um benefício, especialmente no paciente que está hospitalizado. Esse é um trabalho, por exemplo, do New England, mostrando que à medida que nos pacientes hospitalizados você tem uma exposição ao paciente, uma equipe de enfermagem em maior quantidade e mais treinada, o paciente tem uma melhor evolução. E quando você faz um substaff, ou seja, você deixa o paciente mais desassistido, com equipes de enfermagem menos treinadas, aí sim você tem uma pior evolução do paciente. Esse é um trabalho interessante do Lancet, reforçando esse conceito de que, se você for pensar quem mais fica com o paciente, quem mais conhece o paciente, de todas as equipes do hospital, talvez, com certeza, a equipe da enfermagem, porque é ela que acaba ficando diretamente, não só com o paciente, mas também com as famílias. E que, de modo geral, esse outro trabalho aqui europeu, corrobora a ideia daquele trabalho americano, de que caso o paciente tem uma sobrecarga de número de pacientes por equipe de enfermagem, para cada paciente extra que a enfermeira tem que lidar, isso aumenta a chance de óbito de todos os pacientes em 7%. Tá? Então, não é só aquele paciente extra morre mais. Como a enfermagem vai dividir o cuidado e a atenção entre todos os pacientes, cada paciente extra aumenta a chance de óbito de todos os pacientes em 7%. Tá? E para cada aumento do número de enfermeiras graduadas no cuidado do paciente, isso reduz a mortalidade em contrapartida, mostrando o quanto que essas equipes multidisciplinares são tão relevantes assim no cuidado do paciente, não só crítico, mas geral. E como é que eu integro tudo isso no dia a dia? Não tem muito uma receita, para falar a verdade. É importante que a gente tenta se manter atualizado à medida que a literatura vai modificando, e ela modifica bem rapidamente, como eu tentei mostrar para vocês. E como a maior parte dos tratamentos, é importante que você lembre das intervenções em tempo adequado, porque o que ajuda agora não necessariamente vai ajudar sempre. E quando há dúvida da literatura, que nem o filósofo francês, o Comte Sponville, fala, quando a evidência não existe, o importante é você ter o bom senso e fazer o que você interpreta como mais adequado nessa hora. E ter amor no que se faz, porque se você não tiver isso, você não vai continuar na prática, não só de medicina, mas tudo como geral. Obrigado. Pessoal, aula maravilhosa. Acho que a gente viajou no tempo com essa aula que o professor fez para a gente. Eu acho que ela traduz muito o cuidado que é fornecido na UTI 11GN, onde o professor é responsável e diarista da UTI. Mais uma vez, eu agradeço pela sua atenção, sua dedicação em ter vindo fornecer essa palestra para nós. Pelo avançar da hora, não vamos abrir para perguntas. Em nome da supervisão, a professora Patroa e professor Chinho, eu agradeço mais uma vez, professor. Bom, muito obrigado. Obrigado. Qualquer coisa, sabe onde encontrar a gente. Sempre. Tchau, pessoal. Boa terça-feira. Até mais.